boa tarde, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre e é muito bom estar aqui nesse momento. Eu estou começando agora, estou fazendo essa experiência hoje para fazer esse breve estudo de questões filosóficas de uma maneira geral, sob o ponto de vista do Espiritismo. O Espiritismo que é essa... Bom, eu não gosto muito da palavra doutrina, mas as pessoas usam essa palavra no própria primeira definição de espiritismo que eu conheço, essa palavra está usada lá, né? E aí eu vou começar contando um pouco da história, né, por que eu estou fazendo esse exercício agora, tomando essa iniciativa que há muito tempo tenho vontade de fazer, eu já gostaria de ter começado há muito tempo. E essa semana nós estávamos fazendo um estudo, e aí nós tivemos a presença nesse estudo de um irmão muito querido, o Agião, e eu estava conversando com o Agião, e esse estudo, nessa quinta-feira particularmente, eu estava assim muito eloquente. Eu falo muito, tenho essa tendência, né, muito expansiva, e eu estava numa eloquência assim que eu até me assustei, até comentei isso no estudo. E aí o Agião começou a falar, começou a nos dar os ensinamentos, né, começou a fazer os comentários. E aí eu comecei a perceber assim um amor, sabe? Como se fosse uma luz assim no coração do Agião. E eu comentei isso. Eu comentei, Agião, eu estou sentindo assim, estou percebendo uma luz no teu coração, uma coisa assim tão bonita. E o Agião virou para mim e falou assim, mas se você está percebendo uma luz no meu coração, né, você tem uma luz no seu coração. Aí eu não pude falar nada, né? Eu ia falar assim, nossa, você tem uma elogio aqui, mas a ideia não foi essa. E aí aí ele virou para mim e falou assim, né? A coisa foi crescendo, né? Aí falou assim, moço? Pois é, agora que você sabe que você tem luz no seu coração, como diz a dona Adelina, o que você vai fazer com isso? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Aí eu me lembrei da passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 15, e eu vou ler aqui brevemente. Essa passagem também virou um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, e é o capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E aí, está aqui, né? O primeiro parágrafo, né, desse capítulo. Não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador. O velador aqui, né, é um suporte alto, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. E aí, esse versículo me veio à cabeça, né, quando a gente estava falando da questão da luz no coração. Então, se a gente tem uma luz em nosso coração, essa luz ela deve servir para iluminar o caminho, primeiro o nosso próprio caminho, e segundo o caminho de quem a gente puder auxiliar, né? Porque a gente lembra sempre quando a gente está em necessidade, mas a gente esquece que às vezes tem alguém que está em uma necessidade e a gente pode ter a resposta, né? Como alguém tem a resposta para as minhas dificuldades, eu posso ter a resposta para a dificuldade dos outros. E aí eu vou começar depois que eu já fiz essa introdução, eu vou fazer uma breve, eu vou pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito dessa versão aqui porque é pequenininha, né? E, desculpa, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, desculpa, o Livro dos Espíritos, porque eu falei que esse aqui é um estudo, reflexões espíritas, né? Dentro do enfoque ou da visão do Espiritismo. E aí alguém pergunta assim, pois Alexandre, tudo bem, legal, pois é, mas o que é o Espiritismo? Porque muita gente acha que o Espiritismo é uma religião, e eu não vou negar que o Espiritismo tem um aspecto religioso, até porque a gente lembra, né, que a palavra religião vem do latim religare, que é reconectar. Então a religião é uma coisa que nos reconecta com Deus, com o que quer que venha a ser essa força criadora que criou tudo que a gente vive aqui, né? A gente olha
o planeta, para as estrelas, para o Sol, alguma coisa tem que ter criado isso tudo. E eu, para simplificar a minha vida, eu chamo essa força de Deus. Então, para mim, isso é Deus. Só para a gente não ficar parado aqui nessa questão. E aí, quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, mas por que, Alexandre? Por que o Livro dos Espíritos? Porque o Livro dos Espíritos ele é a pedra fundamental do Espiritismo. Kardec, tudo bem, eu não vou entrar aqui agora nesse momento para falar quem foi Kardec. A gente pode até, num outro momento, conversar sobre isso, ou você pode buscar, fazer essa busca aí, Allan Kardec, para saber quem é, ou quem foi. Kardec, ele publicou durante 12 anos a Revista Espírita. Foram 12 fascículos mensais, então ele publicou 144 volumes ou edições da Revista Espírita, na qual ele fez ensaios sobre várias comunicações, sobre vários ensinamentos que chegavam até ele, direta ou indiretamente. Kardec se comunicava com pessoas nos Estados Unidos, em outros lugares da França, na Inglaterra, no Brasil, no Nordeste, então, no Norte da África. E então ele pegou esses ensaios, esses estudos que ele fez ao longo de 12 anos, enxugou aquilo tudo, resumiu aquilo tudo e publicou o Livro dos Espíritos. A primeira edição do Livro dos Espíritos não é como a que nós conhecemos hoje, que tinha 500 e poucas perguntas. O Livro dos Espíritos ele é montado na forma de perguntas e respostas. Então, e a segunda edição, que é a edição que nós conhecemos hoje, já tem mais de 1000 perguntas. Então, na primeira página, quando a gente abre, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, está aqui o Livro dos Espíritos, e aí na primeira página, aqui desse lado aqui, eu vou até ignorar, porque a ficha catalográfica não é parte do livro, mas na primeira parte do Livro dos Espíritos, está escrito aqui, eu vou ler alto, aqui no alto, primeira coisa que tem aqui, filosofia espiritualista. Então o Espiritismo é uma filosofia espiritualista. Que legal. O que é filosofia e o que é espiritualista? Isso vai ficar de dever de casa. Filosofia é um conjunto de ideias. E espiritualista é porque nós entendemos como espiritual alguma coisa que transcende os limites da matéria, que não é puramente material. Eu não vou entrar em mais detalhes nisso, só vou ler o que diz aqui. E aí vem aqui, filosofia espiritualista. O Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns. Ponto. Então, ali onde começa o Livro dos Espíritos, que é o sujeito dessa frase, isso é uma frase, é uma sentença. Então nós temos aqui o sujeito e o predicado. Depois do verbo, tem o conteúdo desse livro, que o conteúdo são os princípios da doutrina espírita. Também, novamente, doutrina é um conjunto de pensamentos. Então, aí vem o conteúdo dessa doutrina, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Esse é o conteúdo. Segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, essa é a origem dos ensinamentos, com a ajuda de diversos médiuns. Essa é a forma como esses ensinamentos foram transmitidos. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, isso a gente pode conversar depois, num outro momento. Esses ensinamentos, esses princípios, foram compilados e ordenados por Allan Kardec. Olhando a estrutura do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o Livro dos Espíritos ele é composto de 4 partes. E a gente, olhando o conteúdo dessas partes, nós vamos perceber que cada parte deu origem a um outro livro. Então, 4 partes, 4 outros livros, com o Livro dos Espíritos são 5 livros.
muita gente conhece esses 5 livros como sendo o Pentateuco Espírita. Ele resume toda a doutrina espírita. Tá? Então, há outros livros, inclusive de autoria de Kardec, mas esses livros eles são complementares, eles não têm os fundamentos, os princípios da doutrina espírita, da filosofia espiritualista e espiritismo. A primeira parte desse livro, do Livro dos Espíritos, fala sobre a origem das coisas. E a gente lembra que origem é o princípio. Né? E essa parte foi expandida posteriormente num livro chamado A Gênese, que foi o 5º livro a ser publicado por Kardec. Inclusive, quando esse livro saiu da gráfica, Kardec já havia desencarnado. Ele não viu esse livro nas lojas, nas livrarias. A segunda parte do Livro dos Espíritos se chama do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, o mundo dos espíritos. E essa parte, ela fala sobre o espírito mortal, fala sobre o espírito desencarnado, fala sobre o espírito reencarnado, que no caso somos nós, e fala sobre a comunicação entre esses, né, a interação entre o mundo material, nós, os seres humanos, e o mundo espiritual, que são os espíritos, ou as almas. Né? Pô, a gente lembra das civilizações, das religiões ocidentais, elas têm o conceito de alma. Né? A pessoa morre e a alma dessa pessoa vai para algum lugar. Então essa alma é o que a gente aqui, né, dentro do espiritismo, chama de espírito. Poderia chamar de outra coisa, poderia chamar de consciência, poderia chamar de energia, o que quiser ser chamado. Né? O nome não importa. Né? O que importa é a nossa essência, que transcende a ciência hoje, né? A ciência da pesquisa, essa ciência que a gente passou por uma fase tão materialista, ela hoje já entende, já estudos publicados em periódicos, revistos, né, revistos por pares, que a nossa consciência transcende o fenômeno da morte. Então a gente consegue, o corpo físico morre, mas a nossa consciência perdura, persiste. Então a nossa consciência ela não está atrelada ao nosso corpo físico. E aí essa coisa a que a nossa consciência está atrelada, eu aqui neste contexto chamarei de espírito. Tá? E essa segunda parte foi expandida posteriormente por Kardec no livro chamado Livro dos Médiuns, que foi o 2º livro a ser publicado por Kardec. A terceira parte se chama As Leis Morais, ou das Leis Morais, e é um estudo do ensinamento moral do Cristo, quando ele veio à Terra como Jesus, e é um estudo desse ensinamento moral sob o ponto de vista do Espiritismo. E essa parte ela deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive está aqui, uma versão diferente daquela do Livro dos Espíritos, porque foi mais rápido para eu pegá-la. Tá? Está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi o 3º livro publicado. E para mim isso tem uma significância muito grande, porque se nós lembrarmos que são 5 livros, né, a gente vai começar aqui o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese aqui no final, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no meio, né? Tem 2 para um lado, 2 para o outro. Então, para mim, isso traz a associação de que o tema central do Espiritismo é o nosso aprimoramento moral. Tá? Isso vai ficar para depois, é só essa palhazinha que eu queria dar. E, finalmente, a 4ª parte do Livro dos Espíritos se chama Esperanças e Consolações, e foi expandida posteriormente num livro chamado O Céu e o Inferno. Por que esse livro tem esse nome? Tem esse nome porque as religiões ocidentais, lembrando, Kardec viveu na França no século XIX, e a influência da Igreja Católica na França nessa época era muito grande. E aí né, no Ocidente existia esse conceito de céu e inferno. O camarada morre, vai para o céu ou vai para o inferno. E aí, por que tem esse nome, O Céu e o Inferno? Porque esse livro estuda o que acontece com o ser humano depois que ele morre, o que acontece com o espírito. Né? E é um livro muito, muito interessante, é um dos livros que mais impactou a minha vida. Assim, ele tem dividido em 2 partes, e a segunda parte são testemunhos de espíritos que em várias condições, espíritos felizes, espíritos mais ou menos, espíritos que foram
criminosos, espíritos que têm dificuldades, né, várias questões. E esse livro, por trazer esse testemunho, impactou muito a minha vida. E então a gente vê esses 5 livros fazem a parte do que é o Espiritismo, né? É o conteúdo do Espiritismo. Tá? Então, isso era mais ou menos o que eu tinha para comentar aqui nesse primeiro ensaio, nesse primeiro momento. Eu ainda estou com dificuldades, eu nunca fiz streaming, né, ou lives no YouTube. Eu tinha alguma familiaridade com o Zoom, mas eu resolvi fazer esse ensaio direto no YouTube para não ter questões, e eu não consegui fazer ao vivo. Então eu estou gravando esse vídeo. Quando acabar essa gravação, eu vou fazer o upload, eu subir esse vídeo para o YouTube, e vamos esperar que dê tudo certo. Tá? Antes só de terminar, eu vou fazer o que a gente normalmente faz no Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma prática muito boa, porque ela nos... Eu queria ver se nesse Evangelho aqui tem sobre o Evangelho no Lar. Eu vou ler aqui para vocês. Evangelho no Lar, finalidade. A prática e o estudo contínuo do Evangelho no Lar tem a finalidade de unir as criaturas, proporcionando uma convivência de paz e tranquilidade. Higieniza o lar com nossos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo facilitar o auxílio dos mensageiros do bem. Proporciona no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentar dificuldades materiais e espirituais, mantendo ativos os princípios da oração e da vigilância. Elevar o padrão vibratório dos familiares a fim de que possam contribuir para a construção de um mundo melhor. E aí tem o roteiro, né? O roteiro primeiro prece inicial, que já foi feita antes de eu começar essa gravação, então não repetirei. Segundo, leitura em sequência de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, começando na primeira página, incluindo prefácio, introdução e notas. E normalmente a gente abre aleatoriamente e lê um parágrafo e reflete sobre ele. A terceira parte são comentários. E a quarta parte são vibrações, né? São preces. Tá? Então eu vou aqui abrir ao acaso. A gente acha que é por acaso, né? Eu vou pegar aqui um parágrafo e vou ler. E vamos fazer um comentário. Abri aqui no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E dentro do item a cólera, nós temos uma mensagem de um espírito protetor dado em Bordeaux, 1863. Esse parágrafo diz o seguinte: em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá-lo a praticar muito o mal. Isto basta para fazer esforços para dominá-lo. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Eu sempre procuro trazer qualquer texto que eu leia, quando eu faço uma reflexão, eu procuro trazer para o presente, para a minha vida, né? Como é que eu... E trazer alguma coisa que às vezes não é o óbvio, né? Porque o óbvio está ali, todo mundo está vendo o óbvio, né? Então, já foi falado aqui, né? O homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito bem e levá-lo a praticar o mal. Então a gente já sabe que tem a cólera, pode fazer mal e pode não fazer o bem. Mas eu vou me apegar aqui. O homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração. Eu vou me pegar a essa questão, porque essa questão me lembrou o Agião, né, aquela questão que eu comentei, que eu percebia, assim, sentia uma luz no coração dele, uma coisa assim, muito, muito bonita. E aí eu queria lembrar isso, né, que todos nós temos qualidade, nós somos
fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e obviamente que isso não significa que Deus tem um rosto, até porque nós somos 8 bilhões hoje na Terra, não dá para todo mundo ser igual. Mas nós somos imagem e semelhança na capacidade de amar. Nós ainda não sabemos amar como um verdadeiro amor, né? Nós hoje ainda estamos presos ao nível de afetividade. A gente ama muito um filho, uma mãe, um pai, um irmão, a esposa, né? Alguém que está perto, materialmente falando, laços de sangue, né? Dentro do magnetismo animal que nós temos. Mas a gente não consegue amar ainda alguém que está cometendo um equívoco, ou alguém que, porque está em dor, faz uma maldade ou é agressivo, né? A gente não consegue amar isso, né? Mas a gente tem dentro de nós, temos dentro de nós, a gente tem dentro da gente o quê? A semente do amor, né? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é aquela árvore infinita, perfeita, e Ele solta aquelas sementinhas, e as sementinhas somos nós, né? Para que a gente caia num solo fértil, que a gente crie raízes, né, vire uma planta e se desenvolva e vive em harmonia e em beleza. Então, eu gostaria de trazer esse comentário. Todos nós temos dentro de nós um divino, né, um divino em nós, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Lembrando, o Criador não é uma pessoa, não é um ser, é uma força que eu não consigo imaginar, é muito grande para mim. Então, nós temos essa semente dentro de nós e nós podemos viver essa semente. Como? Né? Lembrando que ela existe, fazendo reflexões muitas vezes, né? Quando nós agirmos de alguma forma que a gente acha que não é a forma como a gente pode agir, a gente muitas vezes pode fazer essa reflexão e pode modificar o nosso comportamento. A gente tem que lembrar, né, que Jesus, quando foi instigado pelos fariseus, né, ele comentou, né, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E muitas vezes a gente não consegue amar o próximo porque a gente não está conseguindo se amar. E muitas vezes nós temos a cólera dentro de nós, ou muitas vezes a raiva, ou muitas vezes o ressentimento, por alguma coisa que nos foi feita e nós não conseguimos, por não conseguimos nos amar ainda, nós ficamos presos nessa dor. E quando nós ficamos presos nessa dor, nós externamos dor, porque nós estamos em dor. Então a gente tem que lembrar, a gente pode extrair daí, né, que todos nós temos o amor dentro de nós, todos nós temos a capacidade de amar e de fazer o bem, mas que muitas vezes não fazemos porque estamos em dor. E às vezes não conseguimos superar a nossa dor porque não nos amamos ainda o suficiente para não queremos viver nessa dor, para podermos, muitas vezes essa dor, para sair, né, para ser liberada, para ser cicatrizada, a gente precisa perdoar e a gente ainda não está pronto para perdoar. Então eu gostaria, né, de deixar essa proposta. Se você tiver algum comentário, por favor, deixe o comentário embaixo, nós vamos olhar esses comentários e, à medida do possível, responder, tá bem? Então nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você pela sua atenção, muito obrigado a você pelo seu carinho, e que o amor de Jesus nos cerque a todos e nós possamos continuar fazendo o melhor que nós possamos fazer por nós mesmos.